Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desobediência Produtiva. E hoje vamos falar de neurociência. Eu tenho o privilégio de receber aqui um grande amigo, talvez um dos grandes neurocientistas do Brasil hoje em atividade, que está colocando muitas ideias em prática e transformando o mercado e também algumas organizações. Mas, na final de contas, você sabe o que é neurociência? Neurociência nós vamos entender profundamente com o autor desse livro, Neuromanagement, Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações, com Flávio Maneira. Tudo bem, Maneira? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, incrível estar aqui com você, um cara que eu gosto, admiro e leva conteúdo muito relevante para todo mundo. Poxa, vamos resumir para o nosso público do Desobediência Produtiva. Esse assunto está tão em alta hoje. Neurociência. De uma maneira bem simples, o que é neurociência? Legal, Ivan. Bom, pessoal, neurociência nada mais é do que o estudo do funcionamento do encéfalo. A gente fala cérebro popularmente, mas a gente está falando do conjunto do encéfalo. E é aquilo que eu falo no livro, eu falo nas aulas que eu dou, eu falo nas palestras, no trabalho, eu sempre falo, você é seu cérebro. Então não é desejável conhecê-lo, é fundamental. Porque veja só, tudo que acontece no nosso corpo, tudo, imagina uma central de comando, é ele que faz. Então, controle do hormônio, controle do sistema ósseo, do sistema muscular, todo o sistema no corpo tem uma central, é o encéfalo. E é muito interessante porque, como você bem disse, nos últimos anos cresceu profundamente, não só os estudos que estão mais conclusivos, a gente estuda cérebro vivo, há algumas décadas a gente estudava cérebro morto, e é uma diferença gritante isso, impulsionado pelo mecanismo de neuroimagem, que evoluiu muito, e o principal que é a minha praia há alguns anos, que é a aplicação da neurociência. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é conhecimento declarativo, outra coisa é conhecimento incorporado. Vamos ver como que a gente usa a neurociência aplicando, transformando organizações em melhores organizações. Tá, uma coisa que eu quero entender, Maneira, e que acho que precisa ficar bem claro para a nossa audiência é assim, ó. Todos sabem que os comandos, o pensamento, a imaginação, toda organização do ser humano, ele vem por meio do cérebro. Perfeito. Isso nasce com a gente. Agora, eu acho que o que precisa ficar bem claro para a nossa audiência é que nós podemos usar estímulos, busca por conhecimento, atividades que fomentem a ação do nosso cérebro para que ele melhore. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas pensam, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é. O cérebro é um órgão que precisa necessariamente ser desenvolvido pela gente. Você foi muito feliz na palavra estímulo. O objeto principal do cérebro, embora a gente nasce, tenha um processo de desenvolvimento, etc., ele depende fundamentalmente do estímulo externo. Então, o que é o cérebro? É um sistema informacional que recebe estímulo internamente do corpo. Tudo que a gente faz com o nosso corpo, mesmo que inconsciente. Então vamos lá, a primeira parte, a gente tem o inconsciente, que é grande parte do pensamento, a gente nem sabe, e do sistema emocional. A gente tem o pré-consciência ou subconsciência e tem a consciência. A consciência a gente não tem exato percentual, mas é uma pequena camada, que é o que chega na consciência. A menor parte é a consciência. Menor parte é a consciência. Ou seja, tem muita coisa que está sendo assimilada. Na verdade, a grande maioria. Quando chega na consciência que você faz alguma coisa, já foi o sistema inconsciente que tomou a decisão. Nossa. E dentro desse complexo universo e fascinante que grande parte do que você falou do estímulo depende do ambiente. Então, aquilo que eu já vi em vários episódios seus, você tem muita clareza disso, para mudar um comportamento ou um hábito, vai ser muito difícil você mudar um hábito se você não mudar o ambiente onde aquele hábito ocorre. Então, qualquer hábito que seja de ordem cognitiva, seja de ordem motora, seja de ordem esportiva, seja de ordem de vício, de um vício, de uma addiction qualquer. Então, o ambiente ele é fundamental. E o cérebro, o nome disso é epigenética, ou seja, a gente pode nascer com uma predisposição genética para algo, porém, a gente pode ter um gene lá. Porém, se o ambiente, desde o nascimento até a nossa passagem, a gente não tem um ambiente que favorece aquele gene, nunca vai sair um câncer, por exemplo, se você tem um gene de um determinado tipo de câncer. Ou qualquer outra predisposição. O ambiente ele é fundamental para o cérebro. E ele é plástico e ele tem uma coisa chamada neurogênese. O que é neurogênese? Há pouco tempo atrás a gente achava que morria só neurônio.
Então, até muito conteúdo na internet fala muita coisa errada com relação a cérebro, a neurociência. É importante, como tudo, né? A gente sempre filtrar quem a gente escuta. Mas, por exemplo, a gente achava que não nascia novo neurônio. Né? Morria só neurônio. Não. Nasce, a gente chama isso de neurogênese. Depende do estímulo, do incremento de uma nova atividade que você vai fazer. E cada um é um. Não existe aquilo 21 dias para mudar um hábito. Não tem. Isso é a maior besteira que tem, cara. Esses milagres que a gente às vezes ouve, que vendem na internet. Tem, cada um é único. A gente tem as nossas experiências, as nossas vivências, o nosso sistema emocional. O que você toma de café da manhã, quimicamente, vai regular melhor o teu sistema emocional ou não. Então depende de você. É muito complexo isso. Legal. Só que hoje a gente sabe melhor esse caminho. Pelo que eu entendi do seu livro, eu ainda não li, né? Eu dei uma folheada aqui, você tem depoimentos. Você foi no lançamento, obrigado. Eu fui no lançamento, Gente, o Maneira lançou esse livro, Flávio Maneira, Neuromanagement. Final de 2023, foi um sucesso de vendas. E agora em 2024, assim, o livro está entre os mais vendidos da Amazon, está bombando. E o que as pessoas que estão ouvindo Desobediência Produtiva vão encontrar aqui? É um manual para você estimular, gerar estímulos, de boas práticas para você ter um melhor cérebro hoje em dia, podemos dizer assim? A gente nem combinou essa pergunta, mas foi a melhor pergunta que você fez. Sim, cara, eu procurei, foram 4 anos escrevendo, tem mais de 100 estudos científicos dentro dele, foi muita pesquisa, muito carinho, mas o que as pessoas vão encontrar? Um caminho através também de histórias. Você sabe que história, né, todo o fundamento de storytelling tem uma razão pela qual o nosso cérebro gosta mais. Então, eu trago uma estrutura para entender o que é neurociência, o que é sistema límbico emocional, o que é pensamento de alto nível. Então, a gente faz um caminho e vai colocando histórias interessantes. Tem letras de músico, tem um monte de coisa aí interessante. E dentro desse caminho, a gente vai para os capítulos finais, onde a gente pega todo aquele conhecimento e aplica dentro da gestão. Eu acho que você e muita gente concorda que nem o básico bem feito está sendo feito em serviços e produtos. Né? O básico bem feito não está sendo feito. Então a gente está passando por um universo completamente desafiador, instável, incontrolável, onde que impacta a nossa performance. Então, uma vez que o único órgão que, se você conhecer um pouquinho melhor, você vai ter uma melhor gestão sobre ele, e eu falo que uma empresa é um conjunto de cérebros. E eu sempre falo, não existe cérebro performático na vida profissional se não existe cérebro performático na vida pessoal. O que você toma de decisão, ela vai ofuscar em todos os ecossistemas que você está. Então, essa dimensão, vou dar um exemplo prático. Vieses. A gente tem uma porrada de vieses que é criado ao longo do teu psique familiar, como você nasce, o ambiente que você é formado psicologicamente. Isso vai desenvolvendo conexões cerebrais que vão para regiões determinadas, Ivan, que vão depois, a médio e longo prazo, ter uma resposta disso. Seja positiva ou negativa. Só para você entender, o viés é uma tendência. Você tem uma tendência a gostar mais de chocolate, você tem uma tendência a gostar mais de alguma coisa, ou opinar. E a maioria são inconscientes. São inconscientes. Como tudo. Um exemplo, o que é a neurociência? E eu acho que essa é a parte talvez mais importante que eu vou falar aqui. E vamos ver se você concorda. A gente está passando por um desafio grande chamado de atenção. Sempre teve a economia da atenção, tá? Se a gente for ver na nossa história, sempre teve. O AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação, famoso, é de 1928. É a base do marketing. Como que eu ganho atenção? Tenho poucos segundos. A gente hoje sabe que o cérebro em poucos segundos vai dar atenção ou não. Depois vai aumentar interesse. Então é um mecanismo de marketing já muito antigo, muito usado hoje. Só que o que está pegando? Está pegando uma coisa chamada sistema atencional supervisor. Flávio, o que é isso? Sistema atencional supervisor são regiões cerebrais que vão fazer com que você aumente teu foco atencional. E o sistema atencional, ele é precursor do foco, que é precursor do aprendizagem, que é precursor do começo da memória. Ou seja, para eu consolidar a memória, transformar um conhecimento em conhecimento incorporado, eu preciso primeiro ter um sistema atencional preservado. E isso depende fundamentalmente dos estímulos externos que estão competindo com a minha atenção. Um exemplo disso é celular. Se você está num ambiente organizacional ou de que você está estudando, se você está estudando com o seu celular virado para cima, lembra que eu falei que o ambiente é muito importante para tudo isso. Se você está com o seu celular virado para cima, no momento que você está
numa conversa, ou adquirindo, ou lendo livro, ou estudando, ou vendo um curso, whatever. Quando você está com o celular virado para cima, se naquele processo cognitivo está fazendo make sense e vem uma notificação, aquela notificação ela tem uma intensidade emocional. Vou imaginar um exemplo. Vem uma notificação dos teus filhos. Acabou. A notificação tirou o processo cognitivo que você está naquele exato momento fazendo sentido. Perfeito. E isso, agora imagina isso numa exponencialidade que estão dentro das organizações. Ou seja, as organizações estão com incontrole do sistema atencional que está pecando no processo de aprendizado, de processo, de atendimento de cliente. Porque a gente está... Então, o que eu falo? Como que a gente preserva isso? Retoma, no momento do aprendizado, livre-se de estímulos externos que vão competir com a tua atenção. Porque ela é precursora do foco, da aprendizagem e da memória. Sim. E hoje, na verdade, nós somos bombardeados por atenção o tempo inteiro. Olha, eu não sei você, mas eu vivo... Quando eu morava sozinho, eu dizia que eu não morava sozinho, eu morava com o meu iPhone. Né? Provavelmente é a primeira coisa que a gente vê e a última que a gente vê. Antes de dormir e depois, quando vai dormir e quando acorda. Isso faz muito mal para o cérebro, faz mal. Maneira, porque nós assim, originalmente, enquanto sistema biológico, nós não fomos feitos para esse tipo de estímulo. 300 mil anos teu cérebro é o mesmo. Né? Então, não fomos feitos. Então, quais são os danos que isso hoje provocam e os efeitos colaterais no mundo contemporâneo? Legal, ele peca. O mundo exige mais pensamento crítico, analítico, antecipado, sistêmico, ou seja, capacidade. Isso é conexão, né? O pensamento sistêmico é o pensamento do todo. De uma coisa está conectada. As áreas das empresas elas são interdependentes, elas não são isoladas. E para operar uma empresa você precisa de interdependência. Então você precisa de toda essa ordem de pensamento que a gente chama cognitivo ou metacognição. O que está acontecendo? A falta do sistema atencional, que é precursor daquilo que eu falei, ele faz com que atinja uma região no cérebro chamada de funções executivas. Quais são essas funções executivas? Controle inibitório é a capacidade da gente ser menos impulsivo para tomar uma decisão. Pensar mais antes de agir. Então tem uma região que chama controle inibitório. Tem outra que é memória operacional. É a memória que a gente faz as coisas automáticas e a gente vai fazendo pior as coisas automáticas porque está sendo afetado. E a outra, são 3, e a outra é flexibilidade cognitiva. Capacidade de alternância, que você, pela natureza do trabalho, faz muito bem. Capacidade de alternação de conteúdo, de conversar com pessoas em um ecossistema, com pessoas que são de expertise diferentes. Você consegue ter essa flexibilidade cognitiva. Isso é um pensamento muito aprimorado, exigido pelas organizações de hoje. A gente não tem. Por quê? Está diminuindo, respondendo. Qual a consequência? O tempo de screen, e entenda screen celular, tablet, Netflix ou qualquer streaming. Tempo de tela, né? Tempo de tela. O tempo de tela excessivo, horas, ele está prejudicando o neocórtex cerebral, a camada que reveste o cérebro. E isso está diminuindo. É um estudo geracional que ele está sendo feito com pessoas de 14 a 25 anos. Para entender, essa região frontal ela fecha entre 25 e 30 anos de idade. É quando a gente tem o cérebro totalmente desenvolvido. Até 25 anos, o córtex pré-frontal não está... Ele não está 100% desenvolvido. Não. Ele ainda está em desenvolvimento. Ele está para fechar. Então ele se conclui o desenvolvimento total dele entre 25 e 30 anos. A gente não tem... Tem estudos 25, tem estudos 30, então a gente fala 25 a 30 porque ainda não é conclusivo o estudo, mas a gente sabe que não é antes de 25. Então, dentro disso... está diminuindo o córtex cerebral em 1 a 3 milímetros. Isso é grave. Isso não é Brasil, isso é mundo. Então, o Harari, eu gosto muito do Harari, você conhece. O Harari tem uma frase que é polêmica, que ele postou há pouco tempo, que em 2040 a gente vai ter uma nova classe mundial, a dos inúteis. Isso é grave. Por quê? Porque a gente está criando uma geração de... Não geração, e não colocando agora a idade, eu estou falando de geral. Né? Porque o adulto que era analógico também está viciado. Então é um impacto sistêmico de que a gente está perdendo a capacidade de pensar, que aí é ampliação da consciência, é ir para o segundo nível de pensamento, e a gente está com fragilidade emocional, Ivan. Eu trato no meu livro, tem o Dr. Giovanni Mício, que é um psiquiatra muito competente no que ele faz. E ele foi palestrar recentemente no Google sobre saúde mental, que é o tema que está em alta. As empresas todas, está todo mundo muito preocupado com a saúde mental. E a gente está vendo isso, né? Sim. Então, a evolução
tecnológica, Tá atrapalhando o encéfalo. ela está atrapalhando demais o nosso cérebro. E não só isso. A gente tem mais informação. Muito rapidamente, a OMS ela fala que o que é qualidade de vida? É a gente dormir bem, a gente comer do ponto de vista nutricional bem, é a gente fazer atividade física. Sim. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, mas poucos implementam isso. Né? É difícil manter isso na rotina do dia a dia. E no cérebro não é diferente. O cérebro tem elementos que vão... e tudo que você faz, tudo que você imputa hoje, ele vai ter uma resposta em alguns anos. Então, exemplo, massa magra é ouro a cada 10 anos. E a gente está perdendo massa magra porque a qualidade nutricional de produtos industrializados, baixo teor nutricional, muito excesso de açúcar. Então a gente está... E é uma resposta dopaminérgica muito rápida. Então a gente vai naquela fuga emocional buscar a coisa mais... O cérebro, Ivan, ele engana a gente muito, muito. A gente acha... O tempo todo ele está te enganando. Porque o que ele quer? Ele quer conforto. Entre chover, você ficar no Netflix comendo gordura, uma pipoquinha, uma guaraná, um brigadeiro e ficar ali e sair para correr na rua na chuva, ele vai falar, não, fica aqui. Claro. Né? Então, forçar esse pensamento que depende da força de vontade de cada um, que também é única, é desafiador. Porém, quando você tem uma mudança de padrão cerebral nessa resposta que não tem dias, depende de cada um, você mudou o padrão cerebral, porque o cérebro ele é hierárquico. Quando você muda esse padrão cerebral, que eu estou falando de química e eletricidade, aí sim a gente chama de disciplina. A gente mudou a disciplina. E aí você necessariamente não aguenta mais ficar dentro de casa comendo pipoquinha. Pode chover a chuva que for, chuva de canivete, você vai correr. Porque o seu cérebro está te mandando, assim, cara, eu tô sentindo uma falta aqui. Você ressignificou o cérebro, cara. E aí é genial, porque existem pessoas... Tem um livro, eu não lembro agora o nome, mas de uma mulher que foi sedentária há muito tempo, com quase 60 anos de idade, ela falou que ia correr a maratona de Nova York. E ela se preparou 1 ano. E o treinador falou que 1 ano, por como ela estava, ela não ia conseguir. Ela conseguiu e teve uma boa colocação. Claro que não ganhou, mas ela teve uma boa colocação porque ela mudou completamente tudo. Ela mudou. Aí as pessoas que eram experts falaram... Então é muito difícil, né? Porque quando a gente desafia alguém em alguma coisa com a metodologia certa, tudo é uma resposta emocional, Ivan. Tudo é uma resposta emocional. Qual que é o grande segredo do cérebro? Sistema límbico, emocionalidade. Ele que comanda tudo. Existe uma diferença muito grande entre o sistema límbico e o sistema reptiliano, né? Sim. É isso. Ele toma uma decisão mais baseada em sobrevivência. Certo. Né? São estágios evolutivos. Né? Explica pra gente isso aí. Um é mais baseado em sobrevivência. Sobrevivência que é comer, respirar, parasimpático, asimpático. O outro já é um sistema que começa a ter emoções básicas. E a gente, como ser humano, tem emoções muito rebuscadas. Compaixão, empatia, o amor, eu não estou falando da paixão, do amor romântico, eu estou falando do amor mais no grau mais elevado, que Antônio Damasio, que é um neurocientista fantástico, ele aborda muito bem, é o cara mais experiente em sistema neurobiologia das emoções. Uhum. Então a gente tem esse caminho. E o sistema emocional, ele engana a gente também o tempo todo. Né? E ele é altamente influenciado por tudo que a gente faz. Vou dar um exemplo. Você, como eu, gosta de moto, você também anda de moto. Uhum. Existe uma diferença de você andar de moto e botar uma música para sair num sábado de sol e você andar de moto e não botar uma música e ouvir o barulho da rua. A diferença é que a música que você gosta vai fazer um mecanismo químico em você que você vai até dirigir melhor a moto, não pior. Você vai ter mais destreza com a música. Isso não serve só para moto, isso serve para o esporte. Treinar com música é diferente de treinar sem música. Ou seja, você tem uma resposta. Claro que a música na batida certa, uma música que te traga prazer, uma nostalgia, uma lembrança. Se a gente quiser mexer na emocionalidade de todo mundo, se a gente fizer agora, botar as músicas dos anos 70, 80 e fazer um hit das principais músicas, todo mundo vai lembrar onde estava, o que fazia quando tocava aquela música que gostava. Putz, eu estava com aquela pessoa, ou eu estava numa festa, ou foi minha formatura. Então a gente tem uma memória emocional. A memória emocional, ela é instantânea. Ela marca na hora. 11 de setembro, todo mundo sabe onde que estava. Né? Por causa do evento das Torres Gêmeas. Então, esses eventos emocionais são marcadores emocionais. Quando bem trabalhado, você potencializa uma pessoa. Agora, isso aplicado ao esporte, para mim é uma novidade. Eu não sabia que isso ajudava. Eu pensei que em alguns momentos poderia atrapalhar o foco do atleta. Não. Totalmente. Natação agora, não sei se você sabe, você agora consegue nadar com música. Eu me lembro quando eu nadava, tinha as pessoas que nadavam comigo, que às vezes nadavam com um fonezinho debaixo d'água. Né? A resposta é melhor.
A resposta é melhor. Claro que depende de alguns fatores, mas se você comparar com esses fatores bem alinhados com a música, com a batida, com tudo isso, com o treino, versus quem não usa, corrida, inclusive, eu não lembro agora exatamente o percentual, mas você tem um percentual significativo de melhora. Legal. Eu recentemente li um livro que eu achei super interessante. Eu não sei, eu deixo inclusive de sugestão para você que está acompanhando aqui o Desobediência Produtiva. Eu citei ele algumas vezes, que é um livro da Carol Dweck chamado Mindset. Sim. Né? Que explica. Ele foi reescrito, esse é um novo título. Ela tinha um título anterior que não gerava tanto impacto. Ela, né, deu uma requentada no livro e lançou novamente. E ele explodiu. Ele necessariamente explica quais são as diferenças de pessoas com mindset fixo e mindset de crescimento. Ou seja, o mindset fixo é aquela pessoa que acredita, tem uma mentalidade de que se ela nasceu com algum tipo de talento ou habilidade, ela necessariamente tem um dom e que aquilo não muda. Totalmente ao contrário de quem tem o mindset fixo, que acredita que por meio do esforço, da persistência e da repetição, no médio e longo prazo, ela pode sim passar a ter destreza numa nova competência, ser muito bom naquilo que faz. Isso se provou por meio de estudos muito efetivo, é o que de fato faz a diferença nas pessoas. Todos nós, seres humanos, somos capazes de aprender qualquer coisa, executar qualquer coisa, independentemente do tempo e da idade. Só depende do nosso nível de entrega e de esforço e a resiliência envolvida nisso. Isso é o que ela explica. E isso explica muito sobre neuroplasticidade, que eu gostaria que você entrasse nesse tema. Por muito tempo acreditou-se de maneira que o cérebro não crescia. Exato. E assim como eu vou na academia para exercitar meu músculo desse braço aqui, ó, se eu fizer uma flexão ou um exercício do meu bíceps todos os dias, daqui 5, 10 anos ele vai estar cada vez maior, mais forte. E o cérebro também é assim. Exato. Neuroplasticidade, a gente tem várias... Na verdade, o fato de você estar ouvindo esse episódio, se você é um primeiro ouvinte ou está começando a ouvir podcast agora, você está com um canal, a gente tem vários canais, né? Então, visual, agora a gente está no canal auditivo, provavelmente visual. Você está usando 2 mecanismos. Se você é um novo ouvinte, está começando a pegar gosto para o podcast, você já está praticando a neuroplasticidade. O teu cérebro já está recebendo estímulo e fazendo uma via, um caminho diferente do que ele tinha. A gente chama isso de neuroplasticidade. Agora tem uma, que é a que eu gosto, que é a neuroplasticidade intencional. Você falou muito bem, o exemplo do músculo. Legal, se você fizer atividade física, você provavelmente vai crescer o músculo, mas não é único só a atividade física. Você precisa pensar no sistema. O que eu vou comer para crescer o músculo? O que você come vai ser... Então, é um monte de coisas que dependem para você crescer o músculo e manter o músculo. No cérebro é igual. Não adianta você achar que é um veículo. Então, como eu falei, e você também foi muito feliz que todo ser humano é treinável de qualquer coisa. É claro que tem condições biológicas. Por exemplo, você não vai ser um Phelps, nem eu. Não é por quê? Porque biologicamente a gente pode nadar muito bem e melhorar muito, mas biologicamente o biotipo dele favorece também ao que ele foi. Então a gente tem questões biológicas e tem questões neuroplásticas. A neuroplasticidade, por exemplo, cognitiva, na minha opinião, é o que explica o mindset, que nada mais é do que uma ressignificância. Ou seja, eu sempre falo, qual que é o objetivo, pessoal, e das minhas palestras, do que eu faço é ampliar a consciência do pessoal de forma que se autossabote menos. Por quê? Autossabotagem faz parte. É um processo, psicologicamente falando, muito complexo, que vai te dar estímulos químicos, então a gente tende a se autossabotar. O que você consegue é diminuir muito essa autossabotagem. E como que eu diminuo essa autossabotagem? Ampliando minha consciência sobre o assunto. Para isso eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar e não é uma opinião. Eu tenho que ouvir. Aí é por isso que eu gosto de ciência e estou na ciência há muito tempo. Para mim, Ivan, a ciência fundamenta muita coisa, depende do estudo que prova aquilo. Então você tem que ir atrás de estudos bons, conclusivos, etc. Com N. N é o número de participantes do estudo interessante, significativo, para você falar, ok. Então a ciência está me mostrando isso. E hoje a ciência do cérebro está mais conclusiva. Falta muita coisa, mas ela está muito mais conclusiva, em especial na neuroplasticidade. Legal. E a conexão, a criação de novas vias neurais é super interessante, é um assunto muito importante também, né? Porque a partir do momento que você passa a... Porque uma coisa, eu aprendi recentemente, uma coisa é você aprender e a outra coisa é você colocar em prática. O aprendizado muda completamente. Então, assim, para adquirir uma nova competência, não basta única e exclusivamente você ter conhecimento sobre. Perfeito. É passivo. Você está no passivo. Está no passivo. Então eu vou dar um exemplo.
Não adianta você conhecer, saber como joga tênis, saber como saca e não pegar na raquete, na bolinha e ir lá, de fato, executar os movimentos. Só saber as regras, como funciona, como tem que bater, que tem que flexionar o joelho, que tem que fazer o movimento aqui atrás, que tem que fazer a terminação aqui no final até no ombro, isso tudo você está aprendendo. Agora, na prática, é completamente diferente. E para aprender uma nova competência, você necessariamente precisa ter o conhecimento aplicado à prática. E isso faz com que, no desenvolvimento cerebral, a gente crie novas vias neurais que vão se solidificando na medida que você repete. É exatamente isso que eu queria que você explicasse, como isso pode ser aplicado hoje em dia e como as pessoas podem construir novas vias neurais fortes de uma maneira prática. O aprendizado cerebral, ele funciona da seguinte forma. Como que é construindo o aprendizado? Que não basta saber a receita do bolo, tem que saber fazer o bolo. Claro. Na verdade, você tem que saber os dois. Tem que saber a receita e tem que saber fazer o bolo. Legal. Então, é do tácito, do declaratório ao conhecimento aplicado. Para aprender algo, eu tenho que fazer, repetir e errar. Dentro do cérebro, se eu não fizer algo, eu não vou transformar isso em aprendizado. Seja qualquer coisa. Seja motora, seja um esporte, seja uma música, seja uma dança, seja fazer pergunta melhor. Uma coisa que eu treino há muitos anos, Ivan, dentro de uma área que eu cuidei muito tempo, vendas. As pessoas... vendas é muito complexo, embora é simples, mas é muito complexo, porque o principal elemento de vendas é saber estruturar perguntas, se comunicar muito bem. Então, a estruturação de pergunta inteligente, ela começa num processo altamente cognitivo. E para isso é fundamental eu escrever, neurologicamente ler e escrever, para o cérebro é muito interessante. E a gente no Brasil, você sabe que o índice de leitura e escrita é muito baixo. Uhum. O que transforma, do ponto de vista do país, um elemento com baixa cognição, capacidade de pensar melhor. Sim. Vamos pensar esse exemplo. Eu quero fazer pergunta melhor. Para eu fazer pergunta melhor, você tem duas coisas. Você tem que primeiro estudar a pergunta. Tem vários livros sobre isso. Você tem que estudar a comunicação. Você tem que ter um caderno e uma caneta. E não é com celular. O estudo que prova isso é papel e caneta. Você escrever. Então você vai escrever uma pergunta, considerando tudo que você conhece do negócio, do cliente, etc. E aí você vai ver aquela pergunta e vai falar, caramba, estudando quem é a pessoa, será que é a melhor pergunta, ou a forma como que eu vou fazer a pergunta, o adjetivo certo, considerando o português. Então, é um pensamento sistêmico inteligente do negócio para você elaborar a pergunta para aquela pessoa, de forma singular. Pronto, eu estudei isso. Agora eu tenho que aplicar. Na medida que você começa a aplicar a pergunta inteligente, estruturada, e escreve, repete esse processo, tem uma hora, depois de alguns meses, depende de cada um, porque cada um tem um time nisso, você já está fazendo isso automático. O processo de comunicação cerebral mudou. Então esse é um exemplo que serve para cognição, para esporte, para qualquer coisa. Fazer, errar e repetir. Fazer, errar e repetir. Aonde as pessoas mais pecam. Vou dar um exemplo que eu estava agora com o meu professor de inglês, que é um amigo meu pessoal há muito tempo. Por que as pessoas não falam inglês até hoje, Ivan? Porque não falam inglês. Então você fala, as pessoas não falam inglês, fica postergando ano a ano a falar inglês, porque ela fica com medo de repetir o inglês ou de falar inglês, de ser exposto aqui, porque ela vai errar. Uma frase, uma fala, e ela vai falar, caramba. Ou seja, a negociação da repetição com a emocionalidade tua de estar exposto ao erro. Porque o cérebro aprende errando. Exatamente isso que explica por que as crianças aprendem tão facilmente porque elas não têm isso. Porque as crianças erram o tempo inteiro, elas não têm essa barreira social de se expor publicamente, que a gente coloca, né? Eu ia muito, fechou, mas teve um barzinho, que eu acho que você deve ter conhecido porque você é de São Paulo, chamado All Black. O All Black era muito antigo, que era na Oscar Freire com a Peixoto Gomide. E era um pub irlandês. Por que eu gostava de ir no All Black? Porque as pessoas lá chegavam de happy hour depois do trabalho e falavam inglês. Então eu queria estar num ambiente para trocar ideia em inglês com o pessoal. Né? Então, isso aí todo mundo tava. Você estava num ambiente onde que as pessoas erravam, acertavam, mas eu estava livre de julgamento, porque tem um outro problema. As pessoas, não deve julgar. Então, mas é um processo inconsciente. Você julga e o cérebro compara o tempo todo. Ele compara, pessoal. Então, compara. E a comparação com a mídia social potencializou, exponencializou um absurdo. Então, emocionalmente, se você não tem maturidade, você vai... Porque ele já vai comparar. Ele vai julgar, ele vai comparar, ele vai criar viés, ele vai auto-sabotar. Maneira, recentemente, eu fiz na jornada Be The Future com uma parceria com a Escola São Paulo, né? A Escola de Negócios São Paulo. Eu aprendi algo que fez muita diferença para mim e eu queria que você explicasse porque isso acaba acontecendo. Todo qualquer conteúdo que eu faço,
né, ou leio, eu tento imediatamente após o consumo desse conteúdo falar um pouco sobre, Perfeito. refletir um pouco sobre, ou até mesmo gravar um story, um vídeo, Perfeito. mandar uma mensagem, escrever um pequeno resumo sobre, porque dessa forma eu aprendi que eu consigo fazer com que aquele conhecimento assimilado recentemente ali, ele não se esqueça. Porque o nosso cérebro tem uma tendência muito grande a se esquecer. Quantos e quantas pessoas não leem, porque hoje a gente brinca que a gente está vivendo um período de obesidade mental, né? As pessoas, por conta do FOMO, né? Fear of missing out, estão com medo de ficarem de fora da última tendência, das últimas informações, ou do que está hypado no mercado. Todo mundo quer consumir, sem saber de fato se aquilo está sendo assimilado e de que forma você vai dar aplicação para esse tipo de conhecimento que tem hoje aos montes, principalmente na internet. Então, hoje, um mecanismo que eu tenho adotado Belíssima estratégia. Assimilar aquele conteúdo, fazendo um pequeno resumo comigo mesmo, uma reflexão. De que forma isso se dá no cérebro? Por que isso acaba sendo tão consistente? O cérebro aprende fazendo. Então, quando você adquire aquele pedaço, aquela camada neuroquímica e de conexão sináptica, né, de fortalecimento neural, ele vai para algumas regiões, tá? Não é uma, são várias. Então, esse complexo é o começo do processo cognitivo. Quando você quer uma estratégia belíssima, eu falo disso no livro. Legal. Você vai gostar dessa parte aí, porque é o que você faz. Você sai do passivo para o ativo. Então, você está estudando, você aprendeu algo, lê um livro. Agora eu vou falar sobre esse livro que eu li. Agora eu vou produzir. E a gente, embora tenha muito possibilidades, então você pode gravar um áudio, você pode escrever, fazer um vídeo, você pode escrever, você tem várias coisas para fazer. E na medida que você faz em canais diferentes, você vai solidificando. Por quê? Imagina o seguinte. Se você grava um áudio sobre esse conteúdo e depois você ouve o seu áudio para ver como que ficou, você está ouvindo por um estímulo auditivo. A gente tem o córtex auditivo. A gente tem o córtex auditivo, olfativo, tem tudo. Então, imagina que você pegou um estímulo e jogou neurônio por ali, ele está formando pelo córtex auditivo. Aí você fez um slide, você fez um esquema, um mind map sobre o que você aprendeu. Você pegou, que você faz muito isso aqui, né? Uhum. Você faz os seus mapas mentais, você está usando outros estímulos, você está usando o tátil, que é outra conexão neurológica, porque aqui tem neurônio, você tem neurônio no corpo inteiro. Então você está usando o tátil na hora que você está escrevendo e fazendo um mapa mental. Tua cognição está expandindo. Aí você vai e faz um vídeo e se vê. Então, esses canais que você está usando, porque a gente também tem uma inverdade, que é, eu aprendo, você já deve ter escutado isso. Para eu aprender, eu aprendo ouvindo, eu aprendo escrevendo, eu aprendo vendo. Você aprende por todos os canais, o problema é que você está usando mais esse canal. Se você quer usar outro canal, por exemplo, ouvindo, fazendo, você vai estimular outros canais sensoriais. Então, o aprendizado vai se solidificando. Então, o que tu faz é genial. A recomendação é, use o máximo de canais que você puder para produzir conteúdo que você acabou de aprender. Vai ser a melhor forma do cérebro solidificar esse conteúdo. Ou seja, não é só gravando um vídeo, gravando um áudio, mas também fazendo um textinho. O texto escrita com a mão. Você não tem ideia do caminho. Duas coisas neurologicamente que são fascinantes. Ler, e quando lê, os estudos são ler livro físico. O estudo que eu tenho é de leitura física, não digital. Existe uma diferença? Existe, total. Por quê? Por mais ambiente, o estudo classifica várias coisas, mas o principal é ambiente. Porque quando você vai ler um livro físico, teoricamente você vai tomar mais cuidado do ambiente do que o digital. O digital você está em qualquer lugar. Legal. E você está em lugar muito estimulante, por exemplo. As pessoas leem digital aonde? Eu viajo muito, né? Então eu estou no avião, aí eu vejo 2, 3 pessoas com livro físico e algumas lendo o digital, né? Tem uma diferença do ambiente. O digital, geralmente, você está hiperestimulado, você está no ônibus. Putz, não é legal. O físico, você vai ler de férias na tua pousada ali, relaxando. Então, o que te dá mais foco atencional. Você estava falando sobre a leitura, né? Leitura neurologicamente muito rebuscado. Melhora muita coisa. Tua comunicação, vocabulário, criatividade, sistema emoção, tudo. É muita coisa. E escrita. A escrita de papel e caneta é um caminho muito rebuscado também, porque ele vai fazer esse processo cognitivo de pensamento. Ele vai ampliar o pensamento teu quando você está escrevendo. Ô Maneira, hoje em dia, ler nesse mundo hiperestimulado, né? Principalmente um livro físico como esse aqui. 401 páginas. Estou deixando a indicação para vocês aqui. Ó. Valeu. Flávio Maneira, Neuromanagement. Um incrível
vá comprar, use isso aqui como um novo caminho de aprendizado para você saber como estimular de uma maneira mais assertiva o seu cérebro. Hoje, escrever e principalmente ler, né, requer foco e concentração. No mundo hiperestimulado, como que as pessoas conseguem ter foco? Isso é um hábito que também vai aos poucos se transformando? Por exemplo, quem tem dificuldade para pegar um livro desse e se concentrar? Lê 3, 10, 30 páginas, não entende nada. Num primeiro momento é difícil e isso pode ser melhorado? O seu cérebro aprende a fazer isso também, a ter mais foco e concentração? Excelente pergunta. Isso tem a ver com o tempo. A gente tem um tempo determinado de atenção. Esse tempo de atenção ele está intimamente ligado com o interesse. Né? Então, o interesse e tempo ele andam de mãos dadas. O que eu recomendo? Passou de 20, a média de uma pessoa, de um cérebro saudável, relativamente saudável, é 15 a 20 minutos, vai caindo a tua atenção. Então, para começar, como que eu recomendo? Você vai começar a construir um hábito, por exemplo, de leitura, coloca no seu celular, coloca um alarme em algum lugar, você tem mecanismo hoje para colocar, e fala assim, eu vou ler durante uma semana 15 minutos ininterruptos. 15 minutos. Na segunda semana, você não vai para 40 minutos, você vai para meia hora. E se coloca um tempo adequado para criar esse hábito, aí porque passou 40, 45 minutos, cai muito o foco atencional. O sistema atencional, perdão. Então, eu leio por dia, todo dia, eu estou com quase 50 anos, sou 49. Dos 32 anos de idade até hoje, eu leio todo dia, Ivan. E o que eu leio? De meia hora a 45 minutos é o que eu leio todo dia. Só que quando eu leio com qualidade. Eu vou tirar os estímulos externos e vou ler com foco. Eu vou numa padaria muito cedo, paro lá, não tem super tranquilo e leio minha meia hora, meus 45 minutos. Então você constrói esse hábito, como todos os outros. Todos os outros. E aí você consegue, por exemplo, você tinha uma certa dificuldade no início e passou a se concentrar muito por meio da leitura? Sim, total. Porque ela vai criando essa condição. É a mesma coisa, nada é pior, Ivan. Eu acho que você que é da mídia, você que é um cara muito exposto, você deve ver isso. Imagina você estar numa roda com teus amigos, conversando. Então a gente está aqui, ó. Nada é mais valioso do que essa conversa. Olho no olho, sentido corporal, muito diferente do digital. São canais diferentes. Aqui é super valioso porque tem sistema olfativo que você nem sabe, inconsciente rolando. É muita coisa. Claro. Periférico de body language, é muita coisa. Quando você está aqui conversando, nada é pior do que você estar conversando numa conversa valiosa e alguém pega o celular e vai ver. O que eu estou dizendo? Se tu está com 3 amigos conversando e um está olhando no celular o tempo todo. O que está dizendo na entrelinhas? Isso está comunicando que ele não está totalmente focado. Não está focado, não está nem aí para você não é interessante. Tem uma resposta ali psicológica muito grave com relação a isso. E a gente está vendo isso aumentar muito. A gente está vendo um café e as pessoas não estão no café. Você está vendo um pai e uma mãe, ou um pai com os filhos, ou uma mãe com os filhos, na padaria, eles não estão ali com os filhos. Claro. Porque está todo mundo conectado. Sim. Isso é um problema. É um problema para várias questões, porque a gente tem uma área que eu trato no cérebro, tem um capítulo que eu falo, o cérebro social. O cérebro, por natureza, ele é social, ele é um órgão extremamente social. Um cérebro funciona bem, 2 funcionam melhor, 3 funcionam melhor. Aliás, é isso que a gente fala das empresas. Quando eu faço atividade dentro da empresa de treinamento, nunca é uma atividade individual. Nunca. Por quê? Porque 2 pessoas vão pensar melhor do que uma. Claro. Então a gente vai colocar atividades cognitivas, inteligentes, pensantes, para fazer com que essas cabeças tragam soluções. Aí tem várias metodologias. Você coloca aqui, eu vi no subtítulo do seu livro, que eu achei muito interessante, Neuromanagement, o cérebro é a gestão do futuro de pessoas e organizações. Ele está muito voltado também para que organizações, a partir de um entendimento da neurociência, né, e do cérebro de cada colaborador, de cada membro da equipe, ele passe a performar. Qual que é o cenário hoje e como é que você pretende trabalhar isso dentro de organizações? O cenário hoje é uma escassez de liderança por ineficiência de programas de lideranças interessantes. Né? Então, a Roseline de Torres, que é um TEDx que eu adoro, eu tive aula com ela, ela fala muito bem disso. O que grandes líderes fazem? Então, a gente tem uma escassez de liderança, a gente tem um treinamento completamente equivocado. Existe uma diferença muito grande, Ivan, de um treinamento estratégico, que foi o que eu fiz a vida inteira na minha carreira, e um treinamento convencional. A gente não tem nas empresas treinamentos estratégicos. E quando eu falo treinamento estratégico, é pensar no ambiente onde esse treinamento ocorre, a pessoa que você contrata para dar um treinamento, a dosagem certa para a pessoa certa no tempo certo. Eu não vou colocar... Quando eu coloco um treinamento de liderança e chamo 25 líderes, eu já estou errando. Por quê? Porque aqueles 25 líderes talvez não precisem daquele treinamento de liderança. Talvez 15 precisam, 10 não precisa. De repente, um tem que dar o treinamento de liderança junto com a pessoa. Sim.
Porque são estágios de conhecimento. Então Claro. a gente vê um... E ainda que é um grande problema, que é a tua área de sempre, o maior problema nas empresas é a ineficiência no processo comunicacional de todos os contextos, internos e externos. As áreas de comunicação, a comunicação bate cabeça dentro das empresas. Então, e a neurociência ajuda muito isso. Tomada de decisão, liderança, treinamento e comunicação. Legal. Maneira, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Primeiro, eu queria saber se teve alguma... Quer dizer, tem uma infinidade de perguntas que eu poderia ter feito, mas que estão contidas nesse livro. Ele vai responder muita coisa. Aliás, vamos sortear esse livro aí pro pessoal, ver como que você quer sortear. Vamos bolar um jeito de sortear. Como é que a gente pode sortear aqui no Desobediência Produtiva esse livro? Deixa eu pensar aqui. Mas a gente sorteia. Alguém que fizer alguma coisa, te mandar alguma mensagem falando alguma coisa, a gente sorteia. Eu acho que mais fácil que sortear no podcast é a gente fazer uma ação se bobear no Instagram, né? Pode ser? Eu acho que é no Instagram. Quem ouvir esse podcast, comenta alguma coisa e a gente sorteia pelo Instagram. De repente, as 3 coisas que você mais aprendeu no podcast. 3 coisas que você aprendeu nesse podcast. A gente pode receber um mind map. Eu acho que um mind map. Legal, É interessante. Porque a gente estava falando sobre o que fez sentido para você nesse podcast. Então, assim, você terminou de ouvir esse episódio, certo? Terminou de ouvir o episódio. Vai lá e faz um mind map desse episódio. E quem fizer um mind map mais legal e mandar no inbox pro Desobediência Produtiva. Vamos lá, a gente vai analisar o Desobediência Produtiva. O mind map mais feito, né, melhor elaborado assim, a gente vai fazer um julgamento, vai ganhar esse livro aqui do Flávio Maneiro, Neuromanagement, que está à venda nas livrarias. Qual que é o valor do livro? 89. 89. É um livro muito bem escrito, muito bem encadernado, com material de primeira linha. Ele vem com 2 QR Code para o leitor. Então, são com entrevistas exclusivas de pessoas que eu fiz. A pessoa vai ter um canal no YouTube exclusivo do livro, que ela vai ver entrevista com médicos e com pessoas de gestão. E o outro QR Code vai levar um canvas do Neuromanagement com 7 temas para tornar aplicável nas organizações a neurociência. Legal. Então, assim, ó, Mind Map valendo. Para você que fizer um Mind Map mais bem feitinho e marcar o @Desobediência Produtiva, você pode ganhar esse livro aqui do Flávio Maneira. Maneira, eu queria que você passasse uma mensagem final para o nosso público, que hoje, para as pessoas que passaram a entender a importância de estímulos para que o cérebro possa crescer, para que você aprofunde o seu autoconhecimento, para que você tenha uma expansão de consciência independentemente do segmento, do setor ou da área de atuação. Dá para fazer, você provou hoje aqui, o seu livro traz todos os insumos sobre isso. Então passa uma mensagem final aí para o nosso público do Desobediência Produtiva. Ivan, eu acho que todo mundo, e aí eu sou a prova disso, mas todo mundo tem 2 datas de nascimento. Uma é quando biologicamente a gente nasce. A minha é 11 de setembro de 74. Quando a gente nasce. A outra, que cada um tem uma temporalidade disso, porque depende da tua vida, da tua experiência, das tuas dores, dos teus amores, dos tombos, de tudo que vai acontecendo na vida, porque é um pico e vale, a vida não é uma linha linear. A gente tende... Algumas pessoas são jovens e já conseguem ter isso, outras pessoas passam a vida mais velhas e não têm isso. A gente tende a lançar o inteligente... Eu acho que essas pessoas que têm esse ponto da virada, ela consegue lançar um olhar inteligente sobre ela mesma, livre, ou com... Não livre porque é muito difícil, mas com o mínimo de autossabotagem possível. Ou seja, você começa a jogar real contigo. E quando você faz isso, a forma de fazer isso é aquisição de conhecimento. Vai estudar. Estudar é libertador. Estudar conteúdo interessante, pessoas interessantes, tem muita coisa boa. Então, estudar vai te dar uma ampliação da consciência para você jogar mais limpo com você mesmo. Então, eu sempre falo, Legal. Eu fico com a segunda data de nascimento. Foi quando, com 32 anos, eu fiz um olhar inteligente sobre mim mesmo, depois de uma aula que eu estava na Columbia University. Eu tive uma aula, cara, que mudou minha vida. Tive um professor que mudou minha vida. Eu assisti aquela aula, foi 45 minutos. Quando acabou aquela aula, ele estava almoçando na Columbia University, lá no pátio, um monte de aluno, tinha brasileiro, tinha de um monte de país, todo mundo preocupado aonde ia sair, eu estava preocupado, eu falei, mas esse cara foi genial na aula dele. Ele estava almoçando sozinho, eu sentei do lado e falei assim, professor, may I sentar com você aqui? Please. Aí o almoço e a aula foi o que fez a minha vida mudar. Quando acabou, eu cheguei no hotel, eu fiz o que você fez, eu comecei a fazer um resumo do meu dia. Eu falei, chega.
Foi ali o ponto da virada. Eu falei, chega. A minha vida fez assim. Claro que a gente está evoluindo, mas a minha vida deu muito mais certo do que errado. Legal. É jogar real com você, cara. Porque você pode transformar, né? Eu ouvi uma vez uma frase de um amigo meu, a primeira vez que eu ouvi foi do Dupin, faz tempo lá atrás. Bruno Dupin, grande abraço, meu amigo. O grande ignorante é aquele que não sabe que não sabe. Porque a partir do momento que você sabe que você não sabe, você vai procurar saber. O Einstein tem uma frase que ele fala, quanto mais sei que menos sei. E eu acho que isso é uma primeira lição. A segunda, você é muito gentil, agir, vocês são gentis. Eu acho que tem que ser gentil com as pessoas. Porque quanto mais você adquire... Eu conheço muita gente que é muito inteligente, mas se torna arrogante. Aí, acabou, meu. Eu acho assim, seja gentil com as pessoas, ilumine a vida das pessoas o quanto você puder. E não estou falando de coisas religiosas, estou falando de conhecimento. Façam com que as pessoas sejam melhores, seja gentil com as pessoas. Claro. Eu tenho isso há muito tempo e eu venho cada vez mais praticando gentileza. Eu acho que gentileza gera gentileza. É isso. E eu faço de verdade com o coração. Pô, você me conhece, né? Claro, não. Assim como vocês. Legal, Enfim. maneira. Pô, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Eu tenho esse livro aqui, eu pretendo não ler de uma tacada só, mas o tempo inteiro estudando um pouquinho. Porque eu acho conhecimento aplicado e estudando, perguntando para você, questionando, fazendo anotações e dividindo o conhecimento aplicado desse livro incrível do Flávio Maneiro. Ó, por favor, cara, são 4.000 exemplares que estão à disposição aí, tá bombando. Corra antes de você perder o seu, hein? Isso aqui é top vendas da Amazon, uma baita orientação para você que quer entender um pouco mais sobre neurociência. Maneirinha, grande abraço. Satisfação, hein? Minha. Até a próxima. Valeu. E se você vier até aqui no Desobediência Produtiva, bora compartilhar esse baita conhecimento que o Flávio Maneira dispensou pra gente aqui hoje. Um tempo valioso para que a gente dê um passo a mais em relação à nossa consciência aqui, ó, sobre o cérebro. Muito obrigado, curta o nosso episódio, compartilhe e volte sempre, porque o Desobediência Produtiva é feito para você. Tamo junto, até a próxima.